Senhor presidente, na última segunda-feira, aqui em Brasília, numa solenidade concorrida, com a presença de centenas de trabalhadores rurais, a presidente Dilma lançou o programa Safra para a Agricultura Familiar 2015-2016, sob o título Alimentos Saudáveis para o Brasil. Muitos colegas senadores e senadoras que me antecederam já exaltaram o feito do governo e quero aqui também destacar a minha satisfação, como senador da República, também com essa iniciativa. Mesmo porque, senhor presidente, sou e sempre serei um entusiasta da agricultura familiar. Como médico veterinário, conheço muito bem a luta, a labuta do homem do campo e, principalmente, da pequena agricultura. A sobrevivência, a sobrevida do pequeno agricultor, coisa que não é fácil, por isso é fundamental um programa que ele tenha todos os elos, todas as ligações, todas a forma de incentivo à cadeia. Sempre tenho dito e repetido que o produtor, principalmente o pequeno produtor, ele tem que ter assistência técnica, ele tem que ter apoio na sua comercialização, porque, às vezes, saber o que produzir, a hora certa de produzir, a quantidade do que produzir, para não inundar o mercado. E aí é onde é importante o governo participar, lançando um programa como esse, mas, acima de tudo, e espero que tudo aquilo que vou estar aqui falando realmente seja uma realidade por parte do governo. Se não, vejamos. Primeiro, esse setor, senhor presidente, reconhecidamente essencial à nossa nação, sobretudo para um país como o nosso, com tantos contrastes, e é um setor que tem dados altamente representativos e que merece a atenção de todos nós. No Brasil, existe 4.300.000 estabelecimentos da agricultura familiar, representando 84% do total de todas as unidades do país. Esse segmento produz a maior parte dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Observem, a maior parte, 70% do feijão, mas infelizmente ainda importamos feijão, coisa absurda, um país como o Brasil, há pouco tempo estávamos importando feijão. 83% da mandioca, 69% das hortaliças, 58% do leite e 51% das aves. Isso representa nada mais, nada menos do que 40% de toda a produção agrícola nacional. Os agricultores familiares contribuem, senhor presidente, com 33% do valor bruto da produção agropecuária, de acordo com o último censo agropecuário. No campo social, a agricultura familiar responde por 7 de cada 10 empregos gerados no campo, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento. Vou repetir, 7 de cada 10 empregos gerados. O meu estado é o estado de Mato Grosso, um estado que somos campeão de produção das commodities agrícolas, mas, sabidamente, a maior geração de emprego está nas pequenas e médias empresas agrícolas, ou seja, propriedades agrícolas. Isso já seria suficiente, mas há muito mais. A agricultura familiar favorece o emprego de práticas produtivas ecologicamente mais equilibradas. Há nesse setor uma diversidade enorme de cultivares e, aliado a isso, temos um uso muito menor de insumos na produção, tais como fertilizantes e defensivos. O resultado dessa combinação, naturalmente, é, sem dúvida, a preservação do patrimônio genético nacional. Todos nós sabemos que a produção em larga escala, a rigor, é fundamental para o país. No entanto, sabemos também que a agricultura familiar é salutar para garantir a segurança alimentar, para a busca da estabilidade econômica e, evidentemente, para o crescimento do nosso país. Por isso, todos nós temos a obrigação de apoiar esse segmento, que, em verdade, pelos números e pelas próprias características do Brasil, já está incorporada em qualquer política pública, independente do governo ou do governante que estiver administrando o nosso país. Prova disso, senhor presidente, é que o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, completa agora 20 anos de existência. Quero crer que esse plano Safra, salvo o melhor juízo, está em consonância com os anseios do setor, dos trabalhadores rurais, dos assentados
e também de suas respectivas organizações. Vale ressaltar que o governo está assegurando quase 30 bilhões, 28,9 bilhões para a produção agrícola familiar a serem usados entre custeio e investimentos. O governo também garantiu a manutenção das taxas de juros subsidiadas, entre 0,5% e 5,5% ao ano. Um pouco mais do que o ano passado, mas, de qualquer forma, ainda são taxas de juros subsidiadas, o que é um estímulo muito grande e importante, porque garante que a renda do campo permaneça no campo. Um fator fundamental diz respeito ao seguro da agricultura familiar, que vai garantir cobertura de 80% da receita bruta esperada pelo agricultor. Nas regras anunciadas, haverá limite de cobertura de renda líquida até 20 mil e 3% do valor de adesão como bonificação para os que tiverem menores perdas. Ou seja, esse seguro atua e contempla, ao meu ver, a cobertura de riscos e de eventuais vulnerabilidades para quem produz e que estão sujeitas ao mau tempo, às pragas e outros problemas comuns no campo. Uma safra que se perde é muito dolorosa para todo e qualquer produtor, mas os efeitos para a agricultura familiar são devastadores, duros e implacáveis. Por isso, vejo como fundamental esse seguro agrícola, agora melhor estruturado. Conforme anunciado pela presidente e pelo ministro Patrus Ananias, o plano busca promover um modelo de produção sustentável focado na produção agroecológica. Para isso, o governo promete assistência técnica e extensão rural para 230 mil novas famílias. É uma meta ambiciosa, senhor presidente, mas esperamos vê-la atingida seguramente. Aliás, um dos principais problemas identificados na agricultura familiar é justamente a falta de assistência técnica e também da extensão rural. O que se convencionou por muito tempo na reforma agrária foi assentar a família no campo e deixá-la lá, abandonada, sem qualquer estrutura ou orientação. Felizmente, e espero que isso seja mudado com o anúncio desse programa. A presidente também anunciou, inclusive, a nomeação do presidente da Anater. E espero que a Anater tenha essa estruturação o mais rápido possível, porque é o organismo que o governo terá para verdadeiramente estruturar a assistência técnica do produtor. O plano prevê ainda a regulamentação e fortalecimento da agricultura, da agroindústria familiar, com aperfeiçoamento do marco regulatório e, sobretudo, promete a simplificação de registro, reduzindo a burocracia que tanto maltrata a nossa nação e que reduz a competitividade, toma tempo das pessoas e faz pesar a máquina pública mais pesada do que ela já é. A burocracia é o mal desse país, senhor presidente, e que precisa de atenção urgente. Vários senadores têm falado sobre esse assunto. Eu mesmo já tratei disso aqui nessa tribuna. A burocracia é um problema que ataca a administração pública, prejudica a todos e atrasa o crescimento. Aqui mesmo na casa estamos tendo um exemplo disso. Temos que fazer um recadastramento agora, temos que trazer novamente os documentos, trazer a identidade, trazer a cópia dos documentos. Se nós, senadores, que somos aqui da casa, que já fomos eleitos, que já tomamos posse, nós mesmos não temos a capacidade de autenticar o nosso documento? Então, é uma burocracia que, às vezes, a gente não sabe como entender por que tem que existir. Isso só existe para dificultar a vida das pessoas. Então, senhor presidente, espero que a gente crie mecanismos, principalmente para aqueles que querem produzir, terem facilidade em todo o seu processo. E como eu disse, a burocracia é um problema que ataca a administração pública, prejudica a todos e atrasa o crescimento. Continuando no plano, também está assegurada, no plano lançado, a ampliação do ambiente de negócios para o agricultor familiar, organizado principalmente em cooperativas, que o governo promete dar total apoio com vários programas e projetos. A agricultura familiar passa a ter 30% de todas as compras de gêneros alimentícios efetuados pela administração pública federal.
com uma ação integrada com os governos estaduais e municipais. E aí quero acreditar, senhor presidente, que o comércio de produtos da agricultura familiar estará totalmente assegurado. Isso aí, claro, envolvendo as compras principais da merenda escolar, dos presídios e de todos aqueles programas que o governo federal tem em parceria com os estados e os municípios. Fiquei feliz também, senhor presidente, ao ver contemplado no plano o apoio à produção de empreendimentos econômicos envolvendo a juventude rural e a disposição de garantir atendimento em assistência técnica à extensão rural, também às mulheres do campo. O governo, senhor presidente, ainda assegura a atenção aos povos e comunidades tradicionais, dá a garantia de levar assistência e extensão para 33.400 famílias indígenas, quilombolas, extrativistas e pescadores artesanais. Além disso, haverá ainda recursos para o extrativismo sustentável na Amazônia e para as populações extrativistas. Creio, portanto, colegas senadores e senadoras, que o Brasil trilha por um caminho seguro ao investir na agricultura familiar. Trilha para um caminho das grandes potências mundiais, como Estados Unidos e Japão, que ostentam indicadores de desenvolvimento elevados, graças à forte presença da agricultura familiar. Visitando a França, nós tivemos a oportunidade de ver lá nas comunidades, cidadezinhas muito pequenas, onde a população é organizada para estar ali presente no campo, inclusive com subsídios. Por exemplo, um produtor rural na França que mantém uma vaca leiteira, ele recebe de subsídio por ano $1.000 por cada vaca que ele tem em produção. E aí, o Brasil nem isso tem. Nós estamos aqui apenas mostrando a nossa satisfação de um programa que ele praticamente não tem o subsídio. Ele é muito mais de empréstimo. Agora, espero que exatamente aquilo que é obrigação do governo, de estruturar essa produção, que verdadeiramente aconteça. Creio, portanto, colegas senadores e senadoras, que o Brasil trilha por um caminho seguro, como eu disse aqui. E nesses países que eu citei, apenas para citar os dois, a expansão e o dinamismo da agricultura familiar baseou-se na garantia do acesso à terra, cada um, claro, com seu modelo. Os Estados Unidos, baseados nas farms da corrida ao oeste, e o Japão e a Coreia, com o modelo coletivista, com a renovação das leis e eliminação dos feudos, o que permitiu a distribuição de pequenos lotes, que foram fundamentais no desenvolvimento agrícola. Aqui no Brasil, devemos seguir combatendo com muita ênfase a pobreza rural. Só para lembrar, a estratégia urbana de desenvolvimento no campo em nosso país, por muito tempo, navegou por águas profundas do latifúndio produtivo, que ajudou a gerar um desastre social, com o desabrigo e a falta de cuidado com o trabalhador rural. Felizmente, estamos encontrando outros caminhos. Por isso, é fundamental que o Plano Safra Agricultura Familiar seja efetivamente cumprido, chegando os recursos financeiros e tecnológicos lá no campo, lá onde está o lavrador e sua família, que hoje, diga-se de passagem, é consciente de que não há mais espaço para sobreviver apenas da agricultura de subsistência. Os tempos são outros. É fundamental, senhor presidente, e é prioritário que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tão bem soube construir esse plano agrícola, tenha a clareza de que é preciso dar solução a algumas situações elementares. Uma delas, com toda certeza, diz respeito à regularização fundiária dos assentados. Cito aqui como exemplo o meu estado, o estado de Mato Grosso. Lá existe em torno de 140 mil agricultores familiares. Desses 90 mil, pouco mais de 90 mil, são assentados da reforma agrária, incluindo os que foram assentados pelo Estado. O restante, em torno de 50 mil, são agricultores familiares tradicionais. As demandas para fazer com que a agricultura familiar assuma seu papel de protagonismo na estratégia social e econômica são claras. São elas: primeiro, a ausência de organização de produção. Segundo, assistência técnica insuficiente. Terceiro, mercado paralelo forte. Quarto, falta de capacitação para os produtores. E quinto, a grande dificuldade de acesso ao crédito, tanto por questões ambientais
como principalmente da regularização fundiária. O INCRA precisa cumprir com seu papel e cumprir com celeridade. Tenho dito repetidas vezes, inclusive na audiência pública que mantivemos com o ministro Patrus Ananias na Comissão de Agricultura, a reforma agrária, que se faz necessário emancipar os assentamentos, ou seja, atuar no grande entrave que afeta a agricultura familiar, isto é, a garantia da terra, que é o primeiro e mais importante passo para se ter o acesso aos benefícios e também aos financiamentos. Para se ter uma ideia da situação, em Mato Grosso, pouco mais de 2.000 famílias, apenas pouco mais de 2.000 famílias receberam títulos definitivos de posse de suas áreas. Existe em torno de 80.000 famílias esperando pelo seu documento, o documento da sua terra, que lhe vai dar segurança. E Vossa Excelência sabe que o produtor rural, principalmente o pequeno produtor rural, ele tem apego. E o pai, o chefe de família que está lá na zona rural, ele quer a segurança, inclusive para deixar para os seus filhos. O produtor rural, ele normalmente é aquele que contrai uma pequena dívida, a primeira coisa que ele quer é pagar a dívida. Tanto é que a inadimplência do pequeno, ela é muito menor no Brasil. Isso é demonstração da responsabilidade dos produtores, principalmente do trabalhador rural. E aí é onde a gente faz aqui um apelo. Hoje mesmo, nós tivemos, senhor presidente, uma audiência pública também na Comissão de Agricultura aqui do Senado, presidido pela senadora Ana Amélia, e uma proposta do senador do meu estado, e lá estavam o José Medeiros, do meu estado, ele propôs essa audiência pública, e o tema era a fixação do homem no campo e também o fortalecimento da agricultura familiar. Lá se fez presente o representante, secretário de reordenamento do MDA, Ademar Lopes, também o Pedro Antonieto, que é o coordenador do Ministério da Agricultura, o César Aldrigue, que é diretor do INCRA, e ainda também o representante da CONTAG, o Zenildo Xavier. Tivemos a oportunidade, senhor presidente, de dialogar por mais de 3 horas. E lá, mais uma vez, eu cobrei do MDA. Nós tivemos um projeto, quando ainda como deputado federal, há 12 anos atrás, a implantação de um centro de apoio da agricultura familiar na minha cidade, em Rondonópolis. O primeiro centro de apoio da agricultura familiar. Foi feito um convênio com a Prefeitura Municipal. O MDA repassou os recursos da ordem de 2 milhões. Esse projeto do Centro de Apoio da Agricultura Familiar previa no seu projeto a participação da Universidade Federal. E, aliás, a Prefeitura, à época, desapropriou uma área anexo ao campus da Universidade Federal, que o objetivo era principalmente para apoiar o curso de zootecnia implantado naquela época na cidade, na Universidade Federal. E esse Centro de Apoio da Agricultura Familiar também contava, dentro do seu projeto, com o apoio da EMPAER, da Secretaria Estadual de Agricultura, mas, infelizmente, senhor presidente, uma frustração. Até hoje, esse Centro da Agricultura Familiar não funciona. E eu já cobrei aqui por inúmeras vezes do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e mais uma vez faço aqui de público, e espero que a gente tenha uma resposta, porque é o dinheiro público desperdiçado. As construções foram feitas, foram comprados equipamentos, e até hoje, esse Centro de Apoio da Agricultura Familiar, numa cidade polo, uma cidade importante, uma cidade que teria condições de ser um grande centro de distribuição dos produtos da agricultura familiar, não só da região sul de Mato Grosso, até do Mato Grosso, porque ali é a região sul, então, portanto, próximo do Mato Grosso do Sul e também do estado de Goiás. Infelizmente, esse centro está lá. Se não fosse, a construção não fosse feita bem ao lado da universidade, próximo da guarita da universidade, estaria totalmente depedrada. Mas, pelo tempo abandonado, está acabando. Os equipamentos lá, todos eles parados. Então, eu quero aqui fazer um apelo, inclusive, que o Ministério defina, se for o caso, a liberação dos recursos para
concluir aquela obra, fazer com que aquilo possa realmente ser um centro de apoio da nossa agricultura familiar da região sul de Mato Grosso. Para se ter uma ideia, como eu ia dizendo aqui, não adianta o agricultor apenas chegar no banco com uma enxada debaixo do braço e dizer que é da agricultura familiar. O banco exige documentação e isso é um problema sério, uma situação que compromete o Plano Safra. Daí, registro aqui os meus cumprimentos ao Ministério do Desenvolvimento Agrário pelo Plano Safra Agricultura Familiar deste ano. Avalio que o Ministério deve prosseguir dando atenção para a questão da regulação fundiária, para que o plano apresentado e os próximos que virão mais aperfeiçoados possam realmente atingir a pleno e todos os seus objetivos. E aí, senhor presidente, só concluindo aqui em relação a essa audiência pública, também lá discutimos, além da questão da regularização fundiária, a implantação exatamente de centros de pesquisa, porque hoje o estado de Mato Grosso é um estado campeão em produção das commodities agrícolas. Nós temos lá, somos o maior produtor de soja, de milho, de carne bovina, o maior rebanho mundial, também de suínos, de aves, mas ainda importamos muito hortifruti granjeiro de São Paulo, de Goiás. Por quê? Porque a cadeia não está organizada em meu estado. Cuiabá, a nossa capital, temos lá um centro também de abastecimento que até hoje não funciona. Isso está a cargo do governo do estado e isso não permite com que a produção ela tenha uma organização na sua distribuição. Imagina, para um pequeno produtor chegar a um supermercado, entregar o seu produto com código de barra, isso é muito difícil se não tiver esses centros de apoio funcionando. Então, o nosso estado, que a gente tem o orgulho de dizer que somos o campeão em produção, mas infelizmente tenho aqui que dizer que o nosso pequeno produtor ainda está abandonado. E há muito tempo. Pequeno produtor no centro-oeste brasileiro, no Brasil de modo geral. Claro que a gente aqui não está apenas para falar das coisas ruins. Tem muita coisa positiva. Muito trabalho feito pela agricultura familiar, através dos movimentos, que a gente tem que elogiar. Mas aí não podemos ter a omissão do governo. E aí o caminho, sem dúvida nenhuma, é a parceria entre o governo federal, os governos do estado, e aí penso que o governo federal deveria exigir um pouco mais com que os governos do estado tivessem a sua estrutura, com que as prefeituras também fizessem, mas para exigir, o governo também tem que repassar os recursos. No meu estado, muitas cidades gastam um volume da sua arrecadação na manutenção das estradas vicinais dos assentamentos do INCRA. Quero aqui fazer referência à cidade de Colniza, lá no nortão de Mato Grosso, próximo da divisa na BR-174, a mais de 1.000 quilômetros da capital. E lá tem o maior volume de assentados do meu estado e, consequentemente, do Brasil. E o INCRA foi lá, desapropriou grandes áreas, assentou as pessoas e largou lá a bucha na mão dos prefeitos. E aí o prefeito não tem equipamento suficiente, não tem condições de fazer a manutenção das estradas, e isso prejudica diretamente a saúde, prejudica a educação, prejudica a qualidade de vida das pessoas. E o prefeito está lá próximo, com os vereadores que são cobrados diuturnamente. Então, espero que, a partir deste programa, o governo federal crie mecanismos que possa permitir com que os prefeitos possam verdadeiramente apoiar os nossos agricultores, a pequena agricultura, principalmente no meu estado, o estado de Mato Grosso, que é um estado gigantesco, um estado de 900.000 quilômetros quadrados, com apenas 3,5 milhões de habitantes. E aí é onde nós aqui tanto defendemos a questão do Pacto Federativo. Na campanha, todos nós, a grande maioria dos políticos do Brasil, foram aos palanques, foram aos programas de televisão, eu mesmo fui um deles, que defendi muito e que estaria aqui sendo uma bandeira para que a gente fizesse um pacto federativo que fosse justo.
esse Congresso Nacional está tomando as iniciativas, tanto na Câmara dos Deputados, como também aqui o presidente Renan, já fizemos várias reuniões, já foi criado a comissão especial e espero que realmente a gente crie condições para que a gente possa fazer uma melhor distribuição de renda no país. Mas a melhor forma da aplicação do recurso é lá no município, porque é lá que existem as pessoas, lá que existem os problemas e, claro, a melhor forma de encontrar a solução é exatamente valorizando e apoiando os prefeitos. No meu estado, nós temos um fundo, que é o FETAB, Fundo de Transporte e Habitação. Trabalhamos muito, lutamos muito para descentralizar esses recursos. Hoje, 33% desses recursos já estão sendo distribuídos diretamente para os municípios. E a gente já está percebendo a melhoria na condição de conservação das nossas estradas, porque exatamente o prefeito está lá, tem muito mais capacidade de ser fiscalizado e cobrado também. Assim como apresentei aqui, senhor presidente, a primeira PEC desse nosso mandato, a PEC número 1, que é a redistribuição dos recursos da CID. Hoje, de tudo que se arrecada no Brasil com a CID, só 7,2% vai diretamente para os municípios. E a nossa proposta é que 1/3 fique com o governo federal, 1/3 vá para os estados e 1/3 vá para os municípios. Aí, com certeza, os prefeitos terão mais condições. A nossa Constituição prevê que 25% dos recursos arrecadados do país tinha que ir para os municípios, mas até hoje não cumprimos a Constituição. Com muita luta, com muito trabalho, conseguimos aqui avançar e aumentar 1% da distribuição do FPM. Hoje, então, de tudo que se arrecada no Brasil, menos de 17% é que vai diretamente para os municípios. Por isso, eu tenho certeza, senador Eumano, Vossa Excelência, que é um experiente senador da República, foi prefeito de uma capital, da capital do seu estado, portanto, conhece a vida dos prefeitos, sabe a dificuldade, a burocracia. Hoje nós temos... É difícil sair um prefeito sem sair com vários processos nas costas. E principalmente os pequenos municípios. Hoje eu conversava, inclusive, com alguns senadores, essa comissão, essa que já foi formada do Pacto Federativo, já tem várias propostas no sentido de simplificar a burocracia lá nos pequenos municípios. É claro que um pequeno município ele não tem, às vezes, condições de contratar uma equipe de engenharia, ele não tem condições de contratar auditores. Então, tudo é mais difícil. Então, não pode ter uma lei igual para o grande, para o médio e para o pequeno. Temos que facilitar, como aqui já o governo tem demonstrado preocupação, principalmente hoje também o Ministério do Desenvolvimento Econômico e do Comércio, nosso companheiro senador, também esteve lançando um programa da simplificação do Brasil, também o Afif Domingos lançou esse programa junto ao seu ministério e espero que esse seja o caminho para a gente facilitar a vida do brasileiro. Em tempo de crise não tem outra alternativa, temos que criar. E no Brasil a melhor forma para vencermos a crise, é claro, é investir. Investir na infraestrutura, mas principalmente diminuir ou praticamente acabar com essa burocracia que tanto atrapalha a vida de todos nós brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.